Oi, gente, então vamos lá para o vídeo 3 dessa primeira semana. Vou falar um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido, né, que foi uma elaboração do Paulo Freire, onde ele, a partir da perspectiva crítica e do materialismo histórico, analisou a educação como esse amplo campo de forças, né, sociopolíticas, que acabam por determinar a formação das subjetividades dos sujeitos que pela escola passam. Então, a tese central, a defesa central da pedagogia do oprimido de Paulo Freire é que a educação e a escola não pode e não deve ser esse espaço de manutenção da ordem vigente social. E que mais do que isso não pode ser um espaço que sirva para transformar as vidas e as existências em meros receptáculos de técnicas e habilidades, né, em capacitação para a reprodução de procedimentos, né, como propõe a educação, o modelo de educação tecnicista. Então, o Paulo Freire é um grande defensor, né, de que a educação é um ato de amor e de cuidado. Né? A educação é um ato de amor e de cuidado. Quantas vezes a gente não fica pensando uma disciplina, uma avaliação, um texto, quanto tempo a gente gasta fazendo isso, né? Tudo em função de um outro. Né? Então, toda vez que você gasta o seu tempo em função de um outro, é um ato de cuidado. Né? Cozinhar é um grande ato de cuidado, né? Que você está dedicando sua energia, sua concentração em função de um outro. Né? Assim como é a medicina. A gente acha que cuidado é apenas curar doenças, né? É apenas dar alento a quem tem necessidade, mas não. Né? Todo ato onde você se desdobra em função de um outro é um ato de cuidado. Então, a educação é um grande ato de cuidado e de amor. Né? É um ato onde você... E esse ato ele precisa ser permeado pela lógica da liberdade. Né? De que o outro tem a liberdade de ser o sujeito, né? O sujeito que ele é. Né? Ele precisa manifestar, né, na realidade, esse sujeito, né, que ele já carrega em si. Né? Obviamente que o Paulo Freire vai analisar tudo isso à luz da perspectiva do materialismo histórico, né? Vai falar das lutas históricas, vai falar das transformações sociais, né? Então, de que a educação é um campo de transformação social, mas que prescinde, né? Aliás, que por trás dessa história da educação subjaz muita luta, né? Que é um campo de lutas constantes, né? Um campo de lutas constantes. Posso citar algumas para vocês, né? O que a gente está vivendo agora, essas maluquices que as prefeituras estão adotando, enfim, elaborando projeto de lei, impedindo para dialogar sobre identidade de gênero, educação sexual nas escolas, né? A própria discussão da escola sem partido, que é um dos elementos que eu disponibilizei para vocês aí para lerem, né? Sabe, como se a educação fosse apenas uma educação técnica e tecnológica, onde você aprende a reproduzir procedimentos para operar uma máquina e pronto. A educação cumpriu sua função ali. Não é. Efetivamente, a educação não é isso. Quem entende a educação assim não sabe o que é educação. Né? É muito claro. Quem entende a educação dessa forma, de que a educação é um curso que você faz para operar, aprender a operar uma máquina, aprender a mexer num software, aprender a reproduzir uma metodologia, aprender a reproduzir um protocolo e acha que que dali você vai sair, vai entrar no mercado de trabalho e vai, né, trabalhar por 45, 50 anos, né, e depois vai se aposentar e esperar a morte. Educação não é isso, efetivamente. Hoje as pessoas estudam até morrer. Né? Tem pessoas com 70 anos fazendo graduação, tem pessoas com 50 anos fazendo outras graduações, além das que já fizeram nas primeiras idades. Né? Então, quer dizer, educação, na nossa sociedade contemporânea, a educação não é uma etapa da vida. Né? A educação é uma condição da vida. Então, quem pensa a educação assim não sabe o que é educação.
né? E, obviamente, esse tipo de pensamento está permeado por uma lógica neoliberal, né, de que o indivíduo só serve se produzir riquezas, né? Só serve se utilizar o seu conhecimento para produzir riquezas para o outro. Né? Se ele se dispõe a refletir criticamente a sociedade, se ele se dispõe a pensar sobre, né, os motivos da desigualdade social, por exemplo, ele não está contribuindo nada para a sociedade. Ele estaria contribuindo se ele aprendesse a operar uma máquina e fosse gerar lucro para o dono da empresa de máquina. Então aí ele sim está cumprindo a função social dele e tal. Então, assim, é uma visão muito reduzida, uma visão burra, não é uma visão que carece de sofisticação, né? Carece de refinamento, carece de leitura, carece de base, né? É apenas uma opinião. É o que os gregos chamavam de doxa, né? Para os gregos havia uma diferença muito clara entre episteme, conhecimento produzido, validado, e doxa, que é opinião. Opinião todo mundo tem, né? Opinião cada um tem a sua, mas o bom senso diz que o melhor a fazer é guardá-la debaixo do braço e seguir sua vida. Né? Conhecimento não, conhecimento é outra coisa. Né? Conhecimento é criticamente debatido, refletido, né? Exposto às ideias contrárias e, ao fim das contas, validado ou não. Então, mais uma vez, opinião, cada um tem a sua. Conhecimento é outra história. Então, na pedagogia do oprimido, vocês vão ver um pouco disso, tá bom? Paulo Freire foi a primeira pessoa que sistematizou um pouco dessas ideias, né? E da qual nós somos quase que completos defensores, né? Eu digo quase que completos porque tem coisas que eu não concordo, obviamente, né? Mas algumas coisas que eu não concordo, mas algumas poucas coisas que eu não concordo. Mas na maioria das coisas eu concordo e então essa é a minha perspectiva. A educação não está para servir macroestruturas, a educação está para servir sujeitos. Né? E elas têm que libertar, elas têm que promover a liberdade de existir de cada sujeito. Então, gente, esse era o ponto, a gente fica por aqui nesse módulo 3. Eu, mais uma vez, reforço a necessidade de vocês prestarem atenção aos enunciados, né? Também não é só nos vídeos que vocês têm que pegar as informações, nos módulos também tem um textozinho que eu escrevo, e nesse módulo também tem informações, certo? Então não fiquem atentos, porque às vezes o pessoal chega, mas o senhor não falou isso no vídeo, mas eu escrevi no módulo, né? Tá lá. Então, é preciso ter atenção, né? A gente não pode fazer as coisas desatentos, tá bom? Então, esse módulo 3, se inicia hoje, dia 26 de junho, termina na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, né? E a segunda semana, que se inicia dia 3 de julho, termina dia 8, mais especificamente dia 9, com a atividade avaliativa presencial. Estejam atentos que eu vou colocar no fórum geral, veja, no fórum geral da disciplina, não é no fórum geral do módulo 3. No fórum geral da disciplina, a gente vai acordar com os tutores, né, e os polos quais são as melhores datas para na próxima semana realizar a atividade presencial, tá bom? Então, de antemão, já esteja todo mundo avisado de que na próxima semana tem atividade presencial, tá bom? A gente só vai definir o dia melhor com os tutores e com os polos, né? Porque os polos têm uma dependência aí da estrutura que precisa organizar isso para ver qual o momento melhor de acolher todo mundo, assim como os tutores também. Então, mas de antemão já estejam avisados de que na próxima semana tem encontro presencial para a realização da atividade avaliativa do módulo 3 da disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais e Diversidade. Tá bom? Então, qualquer outra dúvida, vocês podem acionar a gente pelo chat e pelo fórum também do módulo, né? É sempre bom relembrar isso, gente. Para cada módulo, use o fórum daquele módulo, né? Veja que cada módulo tem uma data de início e uma data de fim. Se você está no módulo 2, não mande a mensagem sobre a dúvida do módulo 2 para o fórum geral do módulo 1, porque eu vou estar atento no módulo 2, para mim o 1 já foi, né? Então, se você manda para o módulo 1, a gente estando na data do módulo 2, como está aqui no PD,
muito provavelmente eu vou demorar para responder, porque eu estou respondendo as mensagens e tirando dúvidas e conversando sobre o módulo 2. E você mandou uma mensagem para lá, para o módulo 1. Então, estejam atentos a isso. Estamos no módulo 3, mensagem no campo, nos fóruns do módulo 3. Certo? Estamos no módulo 2, mensagens nos fóruns do módulo 2. Certo? Então, se orientem nesse sentido, porque a gente precisa... enfim, essa diferença, né, de intenção e de ação, ela prejudica um pouco a comunicação, né? Essa comunicação virtual, né? Então, estejam atentos a isso, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda pela mensagem lá, pelo chat que eu respondo, sempre chega um ícone, sempre gera um ícone lá e chega um aviso para que eu responda a mensagem, então eu vou lá na mensagem e respondo. Quem me manda mensagem sabe que eu respondo na hora que eu acesso aqui, vejo lá, já respondo. Agora, no fórum geral, pode ser que tenha mais, demore um pouco mais, porque são muitas mensagens dos fóruns, né? São 300 alunos, então às vezes chega a 100 mensagens, 50 mensagens. Então, se você manda uma mensagem num lugar que a gente não está acompanhando naquele momento, provavelmente eu vou demorar bastante para responder, porque eu não vi que a sua mensagem chegou naquele lugar específico e adequado para aquele momento da discussão da disciplina. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso, aprendam, busquem, fiquem ligados para operar essa plataforma de uma forma mais intuitiva e mais inteligível para que a nossa comunicação melhore. Porque se você faz isso, se você não lê a mensagem direito, se você não presta atenção, se você não manda a mensagem no fórum adequado, né? Ou se posta a atividade da semana 2 no fórum da semana 1, eu não tenho como atribuir nota, né? Então é preciso estar atento a isso, é preciso estar atento aos prazos, né? É preciso estar atento a essas informações que estão aí. E assim, no meu entendimento, as informações estão bastante claras no que diz respeito à identificação de cada etapa da disciplina, né? A gente tem os módulos, cada módulo é constituído de 2 semanas, primeira semana atividades gerais, com filmes, leituras, e segunda semana atividade avaliativa, né? Então eu sempre estruturo os módulos dessa forma. Tá bom? Então é preciso ter um pouco de atenção. É preciso parar para fazer as coisas com calma. Se fizer na correria, vai se passar. Então, tenha um pouco de atenção. Se tiver dúvida, manda uma mensagem para o tutor, manda uma mensagem para mim que a gente vai desenrolando aqui. Tá bom? Então, eu deixo vocês com um forte abraço. Coloco toda a equipe à disposição mais uma vez, né? Me coloco à disposição também para tirar dúvidas de vocês. E desejo uma semana de bons estudos e até a semana que vem. Ok?